é essa projeção humana, ela visa a gente construir algum tipo de entendimento do que está acontecendo, entende? Quer dizer, a gente tentar montar um roteiro, e que nesse roteiro a gente encontre qual é o nosso papel, o que vai acontecer, por que isso acontece, né? Essa ideia do roteiro que aparece, por exemplo, no Macbeth, né, do Shakespeare, dizendo que o roteiro é escrito por um idiota, na verdade, no caso do Macbeth, é essa necessidade de projeção. O mecanismo de projeção nos estudos de religião ele é muito presente. Já no século XIX, por exemplo, numa obra de um filósofo alemão chamado Ludwig Feuerbach, chamada Essência do Cristianismo, né, um estudo específico do cristianismo, Feuerbach vai falar que, na realidade, a figura de Cristo é uma projeção humana na esfera metafísica, né, daquelas potências que nós não encontramos em nós mesmos. Então, a gente constrói essa idealização, mas que o argumento funciona para qualquer religião, não só para o cristianismo, né? E, portanto, esse mecanismo projetivo é uma tentativa da gente colocar sentido. Colocar sentido no quê? No nosso sofrimento. Colocar sentido no quê? Na infelicidade que nos assola das mais diferentes formas. Envelhecimento, adoecimento, perdas, morte, frustrações, dificuldades, limites, né? E isso a gente pode ir multiplicando as várias formas de infelicidade, e é muito interessante pensar, a gente não vai fazer aqui isso exatamente, porque isso demandaria maior número de horas, mas assim, pensar como que determinados autores, sejam eles filósofos, teólogos, romancistas, tanto faz, como artistas, né, que produzem obras de arte falando da condição humana de alguma forma, como que essa infelicidade aparece nas suas diversas formas, né? Como que a gente consegue cercar o assunto, cercar o tema, né? E dizer, olha, aqui aparece dessa forma, ali aparece de outra forma. E, no fundo, talvez a infelicidade seja um dos temas que mais nos concerne, né? Daí, inclusive, falando-se em termos contemporâneos, todo esse mercado gigantesco de conteúdo de autoajuda, de conteúdo motivacional, toda essa indústria gigantesca de fazer com que as pessoas consigam enfrentar, inclusive no ambiente de trabalho, né, como a gente sabe, porque na lógica capitalista você tem que ficar feliz para produzir, né? E para acreditar no que você está fazendo, né? É por isso que você tem uma indústria gigantesca de motivação. Por quê? Porque a gente se sente insuficiente, se sente incapaz. Desde o século XIX para cá, a gente vende para nós mesmos a ideia de que nós somos autônomos, capazes, resilientes, que vamos vencer, né? Que tomamos decisões autônomas, que somos sujeitos autônomos da própria vida, e a gente sabe muito bem que, como fala, por exemplo, um sociólogo francês, Alain Ehrenberg, depois aqueles que seguirem conversando comigo sobre esse assunto, essa bibliografia eu posso passar para vocês, desenvolve tudo isso no século XX, recentemente, final do XX, dentro do XXI, o Alain Ehrenberg desenvolve toda uma reflexão sobre a infelicidade como fruto do imperativo da autonomia. Você é obrigado a ser autônomo, você é obrigado a ser responsável, você é obrigado a ser emancipado, você é obrigado a enfrentar todo tipo de dificuldade e acreditar que você vai conseguir. E no final do dia, você, de repente, acaba tomando um remédio, né? Você acaba tomando alguma coisa que seja um estimulante ou ansiolítico, algum desses remédios que transitam aí pela indústria farmacêutica. Então, veja, quando a gente está falando de felicidade ensaísticamente, como se diz, né, em estilo literário, ou seja, de forma livre, mas a partir de referências sólidas, veja que a gente pula de uma discussão sobre a arqueologia das religiões, em que o culto a espíritos malignos aparece como uma tentativa da gente barganhar com quem deixa a gente feliz, quem tem controle sobre a nossa situação, até uma discussão sobre
a interação entre mercado farmacêutico e demanda de autonomia, suficiência, capacidade, enfrentamento, isso tudo que provavelmente muitos de vocês sabem muito bem do que eu estou falando, porque isso atravessa a nossa vida contemporânea o tempo todo, né? Você tem que dar conta da vida na esfera do trabalho, você tem que dar conta da vida na esfera afetiva, você tem que dar conta da vida na esfera decisória, ter filhos, não ter filhos, casar, não casar. Você tem que dar conta da vida em termos de segurança financeira, como está na moda falar. Você tem que dar conta da vida na esfera da saúde. Né? Cansa só de elencar todas as esferas, né? Já cansa elencar. Imagine o que é atuar todas essas esferas. Né? Então, o tema da infelicidade é um tema transversal, né? No sentido que ele percorre desde estudos da arqueologia das religiões, antigas ou pré-históricas, até a discussão, por exemplo, como faz o Ehrenberg, que eu estava citando há pouco, sociólogo francês, os estudos de neurociências, em que o modelo cerebral aparece como um modelo de potências a serem utilizadas. Sabe aquela frase que muita gente fala por aí? Não, porque a gente só usa 10% do cérebro, a gente só usa 20% do cérebro. Então, você precisa aprender e você precisa criar mecanismos supostamente, que você acesse a potencialidade que está embutida na máquina cerebral para que você seja mais inteligente, mais resiliente, mais capaz, cognitivamente mais autônomo, né, e mais eficaz. Então, é um verdadeiro imperativo da eficácia que, segundo Ehrenberg, vai produzir adoecimento. Ele é um sociólogo, tá? Ele não é psicólogo, ele é sociólogo, que vai produzir um adoecimento generalizado. Ele vai analisar isso a partir das neurociências, vai analisar isso a partir da psicanálise, bastante, né? Freudiana e lacaniana, mostrando como o que ele chama de sociedade do mal-estar, né? O Freud foi o primeiro a levantar essa peteca, como a gente sabe, né? Mal-estar na civilização, e digo no âmbito da psicologia, eu quero dizer de forma muito clara, essa fronteira entre psicologia e sociologia, né? Que é muito rica, esse tipo de diálogo, mas, sem dúvida nenhuma, a infelicidade é um continente gigantesco que todos nós atravessamos, uns dias mais, outros dias menos, com maior sucesso, com menor sucesso, né? A gente é obrigado a dar conta disso continuamente. Então, a primeira coisa é isso. Quando a gente está falando de infelicidade, a gente está falando de um tema que percorre âmbitos desde o privado até o público, né? Percorre âmbitos desde o sociológico até o âmbito político, científico. Recentemente, a gente teve uma dose de infelicidade gigantesca quando a pandemia se abateu sobre o mundo, né? Muita gente boa dizia que nunca mais ia acontecer nenhum tipo de pandemia nessa escala, né? E deu com os burros na água com essa afirmação. E aí eu aproveito a pandemia para introduzir um outro tema que é bastante recorrente na reflexão sobre infelicidade, tá? Essa reflexão filosófica que a gente está fazendo aqui, usando recursos de várias frentes. É o conceito de contingência. Tá? O conceito de contingência, ele é, tanto que as pessoas falam no senso comum, né? As contingências da vida, né? No sentido de coisas que acontecem conosco, né? E a gente é obrigado a enfrentar, né? Mas contingência é um conceito nobre em filosofia. Quando a gente fala que é um conceito nobre em filosofia, é um conceito ontológico, não é um conceito qualquer, é um conceito que fala de essência da estrutura humana, da vida. Nós somos submetidos à contingência. Isso significa que nós somos submetidos ao acaso. Nós somos submetidos a relações que nos ultrapassam, que vai desde um cometa que pode bater a Terra, desde o filme do Lars von Trier, cineasta especialista em infelicidade, aliás, né, dinamarquês, desde o filme do Lars von Trier, tipo Melancolia, né, até contingências no sentido de você estar indo bem nos negócios,
abrir um negócio, está indo muito bem, de repente vem uma pandemia e quebra você, certo? Quer dizer, a contingência ele é um conceito que funciona no alto da cosmologia, como a gente fala, quer dizer, ele funciona nas relações entre nós e o universo, tá? E quando eu digo nós, não estou falando só eu e você, estou falando o próprio planeta enquanto tal, né? A totalidade do planeta está submetido a uma contingência gigantesca que a gente não percebe porque a gente vive num espaço de tempo muito pequeno, né? Que o Nietzsche chamava atenção para isso, né? A gente vive no espaço de tempo, no espaço de espaço também, minúsculo, em termos do tamanho do universo. Mas a gente vive num espaço de tempo muito pequeno em relação à duração total do universo. Então, a gente tem a impressão que o estado do sistema solar é um estado estável, mas não é estável. Isso, uma hora essa festa acaba. Né? Então, seja quando você olha, imaginando, mas é claro que só fazendo um exercício de pensamento, quando você olha do alto, toda essa esfera, as esferas, como se falava antigamente, dos planetas, né? Seja quando você desce as relações econômicas atravessadas por fenômenos epidêmicos, como aconteceu conosco recentemente, em que você estava ali abrindo, você saiu do emprego, pegou a grana, aplicou num pequeno restaurante, aplicou num pequeno bar, você estava ali abrindo um negócio, você vê uma pandemia, fecha tudo, certo? E você quebra. Quer dizer, e da onde veio a pandemia? De lugar nenhum. Mesmo que venha de um laboratório chinês, ou que veio da passagem de animais silvestres que alguém usou para comida e mudou de ecossistema, entrou em outro organismo e nós fez o estrago que fez, o organismo onde estava não fazia estrago, mesmo que a gente ache uma explicação mecânica para isso, qualquer um pode explicar mecanicamente um cometa, certo? O que a gente não consegue dar conta é o fato do raio do cometa fazer um trajeto que justamente bate nós. É isso que a gente não consegue explicar. Né? É aí que entra a dimensão projetiva da religião. Não bateu porque tinha que bater, mas depois de bater, a gente vai para outro lugar. Isso é um processo de conhecimento, de evolução espiritual. Ou, por exemplo, quando você recebe o resultado de um exame ruim, certo? Você vai lá fazer check-up e recebe o resultado de um exame ruim. Né? Mesmo que aquilo seja explicado mecanicamente ou fisiologicamente, ou mesmo que um economista ou um epidemiologista, como estava na moda nos últimos 2 anos, explique para você a necessidade do lockdown, por exemplo, né? O fato é que isso aconteceu, a pandemia aconteceu por acaso. Ninguém disse assim, não, nós vamos calcular isso aqui, nós vamos destruir isso aqui, né? Inclusive, aqueles que falavam que a China planejou isso, é muito louco, porque se a China planejou, ela está pagando muito caro, inclusive agora, pelo que está acontecendo. Né? Então, assim, eu estou usando o exemplo da pandemia porque ela ainda está na nossa memória, mas é muito provável que logo, logo ela desapareça da nossa memória. Né? Veja que epidemias como a espanhola, que foi muito pior do que essa, desapareceram da memória. Então, a ideia é que essa não vai desaparecer nunca é muito pouco provável que ela permaneça continuamente na memória. Né? E por quê? Porque a memória social ela se esvazia. A memória social é construída a partir de relações sociais concretas. Ir para trabalhar, ir para o trabalho, cuidar de filho, cuidar da própria solidão, cuidar do relacionamento, cuidar da saúde, ir ao supermercado, cuidar do carro, fazer a revisão, vender o carro, mudar de Uber, sei lá o quê. Quer dizer, a memória social é construída a partir de elementos concretos. Por exemplo, cada vez que você vê pessoas com máscara, você lembra da pandemia. Por quê? Porque tem gente com máscara na sua frente. À medida que isso vai desaparecendo, o estímulo material da memória social vai respondendo a essa transformação. E você vai tendo o que a gente poderia chamar de uma normalização. Né? Eu lembro do começo da pandemia, quando tinha gente por aí dizendo que o mundo nunca ia voltar a 2019. A picaretagem é uma coisa impressionante no pensamento público, cara. Você nunca ia voltar ao mundo de 2019, quer dizer, nunca mais ia ser
É claro, ninguém volta ao passado, mas no sentido de que a gente não ia conseguir nunca mais estabelecer as relações que existiram antes. Essa espécie é uma espécie que está acostumada a sofrer. Na realidade, nós estamos adaptados à infelicidade. Do ponto de vista darwiniano, nós estamos adaptados à infelicidade, né? Por quê? Porque nós morremos feito água no passado. Guerras, mulheres morrendo de parto, certo? Caça, luta para sobreviver. A gente passou fome até ontem. A espécie passou fome na maior parte. Hoje a gente discute glúten, lactose, não sei o quê, come isso, não come aquilo, mas isso é coisa de rico. Né? Quando eu digo rico, é no sentido de que você tem alimento disponível, quero dizer, não que você é milionário. A espécie passou a maior parte do tempo passando fome. E passar fome é uma forma de infelicidade. Dói. Né? A infelicidade ela tem uma condição concreta. É claro que ela pode ser abstrata, no sentido de você ser uma pessoa que tem uma estrutura psicológica mais, digamos, mais lábil, certo? Seja lá por que razão for, no processo de desenvolvimento da estrutura psicológica, no sentido psicanalítico, né? E aí você ser uma pessoa, de certa forma, com menos mecanismos de sobrevivência, mais aberta às agressões do ambiente à sua volta, no sentido psicológico, mas a infelicidade ela tem uma dimensão concreta. E, nesse sentido, eu aproveito essa ideia da dimensão concreta para dizer qual é o vínculo entre infelicidade e condição humana. O que é condição humana? Né? Que tanto se fala em filosofia. Né? E tem, inclusive, um livro muito interessante que deverá estar em processo de tradução pela E-Realizações, pela editora E-Realizações, né? Porque os direitos foram comprados de um autor húngaro-americano chamado John Keats, que eu dei curso, já dei curso sobre ele, e tanto na PUC, no Labor, quanto cursos online aqui com a DOCA, em que um módulo foi especificamente sobre John Keats, que é um livro chamado Condição Humana. A tradução direta do título é Condição Humana. Né? E eu uso o Keats e esse livro para descrever de uma forma pontual o que significa dizer que existe uma condição humana enquanto tal, que, aliás, é título de muitos livros por aí, né? A condição humana. E qual é o vínculo que essa condição humana tem com contingência e felicidade? Por que isso é um tripé? Né? Por que isso é um tripé? Né? Por isso que isso é um problema. Que se você é uma pessoa que deu uma certa sorte na vida, contingência. Né? Se você é uma pessoa que conseguiu construir um ambiente materialmente um pouco mais seguro, né? Se você tem mais saúde inatamente, fator absolutamente contingente, né? Quer dizer, você é uma pessoa que, de certa forma, tem algumas ferramentas a mais do que muitas outras pessoas para lidar justamente com a condição humana. É assim, ó. Dizer que existe uma condição humana significa dizer que nós somos condicionados por certos elementos naturais, por exemplo. Né? Que nós somos condicionados por certos elementos sociais. É por isso que se fala condição humana em filosofia. Né? É condição no sentido de que a gente é condicionado. Condicionado significa dizer que nós somos submetidos a isso. Tá? É por isso que, quando Aristóteles, o grande Aristóteles, filósofo grego, né? Ou quando, mesmo em discussões filosóficas mais contemporâneas, ou quando a gente pensa no sentido religioso, como eu falava há pouco, né? E a gente fala que nós somos condicionados pela vontade dos deuses. Olha aí, o que significa isso? Significa dizer que nosso espaço de movimento, né, na vida é um espaço que está
limitado por certos marcadores, entende? Por certos elementos que nós podemos ter algum controle sobre alguns deles durante um certo tempo. Você come, você combate o risco da morte por inanição. Você toma remédio, você combate o risco da morte por algum tipo de agente patológico letal. Quer dizer, que pode vir a chegar a um efeito letal. Quando você tem um ambiente cuidador, onde você cresce, certo? Então, você consegue construir uma situação com um pouco mais de movimento, né, na sua vida interna, porque você deu sorte, uma mãe suficientemente boa, um pai suficientemente bom, alguma coisa semelhante aos dois, né, ou a um deles, que, de alguma forma, ajudou a você, enquanto você estava ali numa situação de precariedade infantil, né? Aquilo que o Freud, no Futuro de uma Ilusão, chama da nossa condição precária, ou da nossa condição de desamparo, que fala o Freud, certo? Nós somos desamparados. Isso gera infelicidade. Nós somos desamparados ontologicamente. A gente é insuficiente, a gente é condicionado. Não é à toa que o próprio Aristóteles, né, quando ele está pensando, buscando a causa primeira, como se fala em filosofia, né, que ele chamava de primeiro motor, que chamou de Deus também, né, ele usou a expressão Theos, né, que chamou o estudo disso de teologia, mas assim, não é um Deus judaico-cristão, não é uma pessoa, né? Esse princípio do Aristóteles não é uma pessoa a quem você pede coisas, né? Não é um ser como os deuses ou qualquer deus que se tenha aí à mão. Então, o próprio Aristóteles, quando ele está descrevendo essa figura, digamos assim, essa estrutura do primeiro motor, né, como ele chama, ele vai dizer que esse primeiro motor é aquele que tudo move sem ser movido. O que significa isso? Que se chama de o motor imóvel, que também é uma forma de se referir a ele. O que significa isso? Significa falar de um princípio que em si nada o causou. Agora a gente está a 50 mil metros de altura, certo? Quer dizer, e quem domina o vocabulário filosófico sabe muito bem do que eu estou falando. O que eu quero dizer assim, o Aristóteles diz que aquilo que causou tudo é em si não causado. Por isso que os cristãos chamaram isso de Deus. Né? Depois, né, os muçulmanos também, os judeus, né, que entraram em contato com a filosofia e tal, grega. Ele vai dizer que ele é imóvel, mas move tudo, mas ele não tem movimento, porque ele é pleno. Ele é incausado, ou seja, não tem causa exterior a ele, que o tenha determinado, mas ele em si causa tudo. E ele é o incondicionado, olha, que condiciona tudo mais que existe. Por que ele é incondicionado? Porque ele não está submetido a nenhuma condição exterior a ele. Nós não. Nós estamos submetidos a uma série de condições exteriores a nós, ou mesmo interiores ao nosso corpo, certo? Mas que são exteriores à nossa vontade, que fazem parte dos movimentos, inclusive involuntários, né? Isso para não falar dos condicionamentos psicológicos, que a gente falava há pouco de novo, né? A gente está condicionado pela gravidade, por exemplo. Você não pode pular do 18º andar que você vai cair. Por quê? Porque existe uma lei que relaciona massas e pesos. E sendo a massa do planeta maior do que a sua, ela vai atrair você para ela. E não você vai atraí-la para você, certo? Não importa quanto gordo você for, pelo contrário, certo? Então, isso é um condicionamento, certo? Portanto, para todo lugar que você olhar, você vai ver condicionamento. Para todo lugar que você olhar, né? Condicionamento econômico, condicionamento político. Por exemplo, não só no Brasil, o mundo inteiro, grande parte do mundo, vive momentos de certa instabilidade política, né? Uma sensação de que não, o mundo não vai continuar sempre como foi,
O mundo nunca continuou como sempre foi, né? Assim, eu tenho certeza, não só eu, né? Qualquer pessoa que pense, por exemplo, num patrício da aristocracia romana, no auge do Império Romano, você pensar assim, por exemplo, no período do Marco Aurélio ou do Otávio, certo? Momentos grandiosos do Império Romano, alguém na sua casa, em Roma, naquilo que era compreendido como o topo do mundo, numa esfera razoavelmente grande, né, do mundo ocidental, de alguma forma que existia na época, eu tenho certeza que esse aristocrata romano, ele achava que aquele mundo ao qual ele pertencia veio para ficar, certo? A gente que vive hoje sabe que não foi, que não durou. Aliás, o Império Romano até agora durou muito mais do que nós, do que o mundo da democracia. Muito mais. Durou muito mais. Durou muito mais do que o Império Britânico, que também foi um império razoável, né? Quer dizer, portanto, aquele sujeito que estava lá, né, em Roma, ele estava no topo da pirâmide, no topo da cadeia alimentar, como se costuma dizer. Aquele sujeito provavelmente entendia, né, que a, aquela condição em que ele estava era uma condição permanente. Ele estava num lugar bom da condição humana, condicionado, como todo mundo, mortal, né? Podia passar fome, podia ser morto e tal. Por isso que a morte é a condição humana máxima. Por isso que ela é a condição humana máxima, né? E tudo que pode levar até ela. E sendo ela inevitável, portanto, nós somos inevitavelmente condicionados por alguma coisa que a gente não gosta e que nos faz sentir o peso, não só a morte biológica, mas como frustrações, limite, decepções, infidelidades, perdas. A sociologia das religiões sabe muito bem que uma das causas maiores de conversão religiosa são perdas. Perda de trabalho, perda de saúde, perda de filho, perda de pais, né? Perda de emprego. Por quê? Porque você perde, fica desamparado e busca os seres imaginários dos quais o Freud falava. Estou querendo dizer aqui que os seres são imaginários, inclusive o John Keats, no seu Condição Humana, ele começa com essa reflexão, né, tomando emprestado a tragédia grega, quer dizer, será que existem os deuses para os quais a gente reza? Ou seriam seres imaginários e quem rege o mundo e as coisas é a mais cega contingência, certo? A contingência é alguém com quem você não dialoga. O espírito maligno, você não pode oferecer um sacrifício para ele, humano ou animal, e achar que ele vai levar um tempo satisfeito com aquele negócio lá. Mas a contingência é cega. Ela não é intencional, como se diz em filosofia. Ela não tem a intenção de lhe danificar. É pior ainda, porque não tem como dialogar com ela, mesmo que ela seja, mesmo que fosse um espírito maligno, você pode estabelecer alguma relação de racionalidade de troca, mesmo que você esteja numa condição de sofrimento. Com a contingência, não tem barganha, não tem retribuição. Por isso que a contingência é um conceito tão central quando a gente reflete sobre a condição humana. Por isso que nós somos, antes de tudo, condicionados pela contingência. A genética que você nasceu. Faça um rápido exercício e imagine quantos homens e mulheres tiveram que se encontrar para fazer com que você esteja no mundo hoje. Faça esse exercício para trás. Imagine lá os casaizinhos lá todos se encontrando e transando para você estar aqui hoje. Imagine quanta contingência se percorreu até gerar você que é filho da contingência, certo? Até seu pai e sua mãe se encontrar, mesmo no âmbito do seu pai e sua mãe, se naquele dia eles não transassem, não era você, era outro. Era outra pessoa. Não era o filho ou a filha que acabou sendo você. Não, era outra figura que ia aparecer. E mesmo se você pensar na relação entre gameta masculino e feminino, podia ser outros, poderiam ser outros. Olha a contingência aí. E o conteúdo genético que esses gametas carregam
traz sobre suas costas uma longa ancestralidade de contingências que condiciona aquilo que você é hoje, né? Mesmo que a gente tenha um escopo, e sem dúvida nenhuma, os últimos 300 anos foram atípicos, né? Quer dizer, os avanços que a gente estabeleceu nos últimos 300 anos, que faz com que muita gente pense que não, agora vai ser só um acúmulo de sucessos. E aí, por exemplo, começa a se falar, não, de repente a gente vai estourar o meio ambiente querendo ser feliz. Olha que contradição. Você estoura o mundo querendo ser feliz, né? Você atravessa o samba querendo ser feliz. Normalmente, os gregos, inclusive trágicos, falavam muito disso, que na nossa tentativa de sermos mais o que a gente comete a tal desmedida que eles chamavam de híbris, né? A tal desmedida que atraía sobre o herói ou a heroína toda a gama de sofrimento, né? Então, assim, você tem esses elementos que se movimentam pelo ambiente do que a gente pode chamar de genética, grosso modo, de herança genética, né? Aí depois você tem elementos contingentes que vão percorrer do momento que esse homem e essa mulher se encontram, geram você, e como essa vida vai se manter, a vida do casal, a vida do cuidado com o filho, com a filha, certo? E todas as contingências que vão entrar em jogo. Você vai estar submetido a processos históricos que você não tem nenhum controle sobre eles, certo? Quer dizer, aqueles ucranianos que estão vivendo ali, pagando conta, levando o filho para a escola, que controle que eles têm sobre aquilo que uma potência gigantesca como a Rússia decide sobre eles, certo? Nenhum controle, pouquíssimo controle, né? Então, você tem esferas de ação, ou seja, esferas de condicionamento que dá no conceito de condição humana. Portanto, eu espero que fique bem claro para vocês que condição humana é um conceito muito preciso em filosofia. Não é uma coisa vaga, não, a condição humana, qualquer bêbado fala, não. Condição humana é um conceito preciso. Ele fala de que nós somos seres condicionados e que essas condições, grande parte delas, não são passíveis de serem modificadas in a long run, digamos assim, a longo prazo. Não são passíveis de serem modificadas. Algumas delas você negocia, esse é o ganho da técnica, é justamente aí que está o ganho da técnica, certo? E a medicina, por exemplo, é, digamos assim, de certa forma, a melhor imagem que a gente pode ter desses ganhos técnicos em relação à nossa infelicidade material, né? A nossa condição física, olha a expressão. O que significa condição física? Significa, o que é condicionamento físico? É o esforço que você faz para não sofrer justamente os limites que seu corpo impõe a você. Então, você fica brigando com o corpo, no sentido de desenvolver recursos dele, para que ele consiga vencer o fato de que ele limita você enquanto sujeito. Certo? Você olha para você, é seu corpo, mas chega uma hora que seu corpo deixa de ser seu. Ele começa a não responder, digamos, às suas intenções, né? Ele começa a meio que deixar você de lado, e você começa a ter a impressão que ele não é exatamente seu, né? A experiência da vida e da saúde é uma experiência que faz com que a saúde é mais ou menos como o ar. Você só lembra dela quando ela falta, como o ar. Ele é invisível e está aí. Você só lembra dele quando você não consegue respirar, né? Aí você lembra que tem um problema no pulmão, como no caso da Covid, tantos casos trágicos que a gente viu, né? Muito difícil algum de nós não ter passado por um aperto durante a Covid, ou pessoalmente, ou alguém muito próximo, ou mesmo alguém que foi a óbito, né, que morreu, né? Pela dimensão estatística, faz com que a gente seguramente perceba que muitos de nós, em várias condições diferentes, passou por apertos por conta do que estava acontecendo. Então, todos esses elementos, né, líderes políticos, processos de mercado, sobe o preço do petróleo,
daí sobe o preço da gasolina, tem pandemia, tem inflação, rompimento da cadeia produtiva, da cadeia de oferta. Isso leva à inflação nos Estados Unidos. Os Estados Unidos arrasta um monte de gente. A China tem menor produtividade, menor PIB, por conta, inclusive, dos sucessivos lockdowns e tudo mais. Quer dizer, a China e os Estados Unidos param, o mundo para. Né? Você tem um efeito em cascata, né? Um efeito em cascata. Recentemente, eu escutava um jornalista falando que, sabe aquela expressão que o economista usa, tempestade perfeita, né? Que os economistas usam muito essa expressão. E ele dizia, tem 3 elementos. Inflação nos Estados Unidos, que não acontece há 40 anos, esse nível de inflação. Diminuição drástica do PIB da China, e a China a gente não sabe ainda como vai ser, porque ainda está apanhando bastante com essa política de Covid-0, né? Guerra na Ucrânia e na Europa. Então, você tem 3 elementos que nós aqui que estamos conversando não temos nenhum controle sobre eles, e a maior parte dos seres humanos vivos não tem nenhum controle sobre eles, apesar de eles serem ação, fruto de ação humana. E aí é uma das formas de contingência mais louca, é aquilo que é fruto da própria ação consciente humana em escala, né? Os seres humanos agindo em escala, ou melhor, interagindo em escala, as relações todas, né, que os seres humanos causam uns aos outros. E quando você vive num sistema como o nosso, o capitalismo, desde o século XIX, né, o próprio Marx fala isso no Manifesto Comunista, o capitalismo era vocacionado à globalização, sempre foi, por conta de ter que precisar de novos mercados, novos espaços de exploração, novas fontes de força de trabalho, novas fontes de consumo. Está inscrito na estrutura do capitalismo a vocação à globalização, entendida como a interação entre agentes cada vez mais numerosos, né? Globalização nesse sentido, né? No sentido original da expressão, e que cria um processo de interdependência gigantesco das coisas, né? E essa interdependência gigantesca faz com que alguém espirra nos Estados Unidos, você tem febre no Brasil, na América Latina, certo? Quer dizer, essa interdependência faz com que você, que é o motorista de Uber, ou de táxi, ou é alguém que dirige caminhão, né? Ou simplesmente alguém que vai ao supermercado, é impactado diretamente por processos que são gerados pela interação racional humana, estou falando agora de interação racional humana, mas que gera em escala efeitos contingenciais. E esses efeitos contingenciais desabam sobre nós como infelicidade, como limite, como condicionamento, como insuficiência, como incapacidade, como situações em que você tem que encontrar recursos em você para você conseguir enfrentá-los. Hoje, quem acompanha meu trabalho sabe muito bem disso, quer dizer, hoje está muito na moda mentir sobre essas coisas como recurso. Mentir. Né? Você mente, você monta esquemas gigantescos de narrativas para fazer com que... A religião é a narrativa clássica, né? Assumindo que os deuses não existem, mas pode ser que existam, pode ser que exista um. A rigor, ninguém pode afirmar nada sobre isso, né? Algumas pessoas têm fé, outras não têm, mas ninguém pode provar nem que Deus existe, nem que não existe. Essa é uma questão, qualquer filósofo sério sabe disso, né? Apesar de que, normalmente, o ônus da prova cai no colo de quem diz que ele existe, principalmente quem diz que ele é bom, porque o mundo é meio mau, né? O mundo sofre, certo? A gente sofre o tempo inteiro. A gente está lidando com infelicidade o tempo inteiro. E aí, né, fechando a nossa conversa aqui, porque nós vamos ter perguntas e tal, daqui a pouco eu vou chamar a Fernanda aqui para falar com vocês, mas assim, o resultado é que todos esses elementos geram essa experiência de infelicidade. Eu não estou nem falando aqui das infelicidades amorosas, não estou querendo diminuí-las, muita gente sofre muito com infelicidades amorosas, que também, né,
os existencialistas diziam que o inferno são os outros, né? E quando você se apaixona, você se torna dependente da outra pessoa de alguma forma, e aí ela consegue fazer você muito feliz ou muito infeliz, né? Ela não ligou, ela não falou comigo, ela não me respondeu, não respondeu a mensagem, está com a cara assim, hoje está assado, não está normal, não sei o que está acontecendo, o que você está pensando, olhando para o tipo Bentinho, Dom Casmurro. Lembra daquela cena do Dom Casmurro, quando ele gostava do telescópio, né? E ele ficava lá dando aula sobre as estrelas para a Capitu, e uma hora ele percebe que o olhar da Capitu vaga, aquele olhar oblíquo que ela tinha de ressaca, né? Vaga, e ele fica se perguntando no que ela está pensando, e aí, depois que ele começa a suspeitar do caso dela com o Escobar, ele diz, naquela hora ela estava pensando no Escobar. Ele não tem prova disso, mas como ela desviou o olhar, se desinteressou da pequena aula ali, do casal, sobre as estrelas, ela para e começa a pensar, o olho dela vaga, você já se sente submetido à contingência do que está acontecendo dentro da cabeça da Capitu, se você é o Bentinho, né? Quer dizer, serve como a analogia para qualquer situação amorosa, onde aparece a vulnerabilidade diante da experiência do amor romântico. Mas, então, a infelicidade é um tema muito maior que isso, né? Ela é um recurso inesgotável, né? E, inclusive, é por isso que a gente decidiu em lançar justamente um curso sobre infelicidade, né? Infelicidade nos clássicos. E ele acabou ficando, acho que com 11 aulas, né? Tem uma última aula sobre perguntas e tal, online, mas a gente decidiu atravessar aí alguns autores, né? Filósofos autores de romance, literatura clássica e alguns filósofos clássicos também, para ver, como eu falava para vocês no começo, como que a gente pode identificar o tratamento da infelicidade em alguns autores, né? E a gente vai passar por Nietzsche, Schopenhauer, Freud, Dostoiévski, Tolstói. Eu nem lembro de todos aqui, porque é um percurso longo que a gente vai fazer. Mas, Fernanda, quer falar com eles um pouco? Oi, Você que Pondé. entende dessa parte, eu só entendo da filosofia. Sim, boa noite a todos que entraram depois. Bom, como o Pondé falou, hoje a gente está fazendo o lançamento do curso Infelicidade nos Clássicos, tá? Que ele vai abordar sobre o tema da infelicidade nos clássicos da literatura, da filosofia, enfim. E vocês estão participando dessa aula aqui como uma pré-venda, então é claro que vocês têm um desconto especial. Eu vou deixar o cupom aqui no chat, tá? Vou liberar o chat agora. Qualquer dúvida, muitos de vocês já estão participando do grupo do WhatsApp, tá? Então, muitos já têm nosso contato do WhatsApp, mas vou deixar no chat aqui também o contato do WhatsApp. Se tiver qualquer problema, pode chamar a gente. E agora vamos para as perguntas, né? E em relação às perguntas, gente, eu vou pedir para vocês acelerarem um pouco nas perguntas para serem um pouco mais objetivas, tá? Abre o vídeo que a gente vai priorizar, como eu falei nos grupos, a gente vai priorizar quem estiver fazendo a pergunta por vídeo. E vamos tentar responder um pouco mais rápido, né? Perguntar um pouco mais objetivo para a gente conseguir atender o maior número de pessoas. Obrigada, Pondé. Qualquer dúvida também, depois que o Pondé for embora, depois que a gente finalizar, é só me chamar aqui que eu bato um papo com quem tiver qualquer dúvida. Obrigada, Pondé. Ativei seu som. Obrigado, Aí. obrigado. Imagina. Bom, vamos começar. A gente vai priorizar a ordem aqui do Zoom, tá? Então, e quem tiver com a câmera ligada, tá? Então, vamos começar com Arthur Reis. Vou pedir para você ativar seu som, Arthur. Já pedi aqui. Estão me escutando? Estamos. Sim. Ah, tá bom. Obrigado. Primeiro, eu gostaria de agradecer por estar aqui. É uma grande honra participar de uma aula sua, Pondé. Eu gosto muito dos seus vídeos, acompanho bastante o seu canal e o que você fala. Obrigado. E muito do que eu já aprendi sobre Dostoiévski, principalmente, e literatura judaico-cristã, graças ao Senhor. Então, obrigado. Eu gostaria de perguntar, então, referente a isso mesmo, a literatura
judaico-cristã, como que a infelicidade é retratada nela? Eu me lembro bastante sobre Eclesiastes e sobre a discussão sobre a vaidade, de que tudo é vaidade e tal. E teria alguma relação isso com a infelicidade? Sem dúvida, né? Assim, a gente pode ler a Bíblia pensando, por exemplo, no Velho Testamento como uma história de guerra e uma história de infelicidades, né? Em que um personagem é um povo, né? E todos os percalços gigantescos e inclusive felicidade em plano histórico, social, que desaba sobre o personagem principal do Velho Testamento, que é um povo, especificamente. Então, sem dúvida nenhuma, inclusive, como é um livro religioso, né? A infelicidade está no centro, como sempre. A infelicidade está sempre no centro das religiões, como eu falava no começo, né? A própria ideia de produzir, aqui eu estou falando no sentido filosófico, né? Não estou falando no sentido da crença, a própria ideia da condição de produzir, projetar um Deus ou deuses que estão preocupados conosco, nós já estamos ganhando, né? Porque no começo a gente só achava que tinha Deus ruim, né? A ideia de que existe algum Deus que está jogando no nosso time, uma psicanalista diria que já é uma forma de saúde, né? Você conseguir projetar a ideia de que nem todos os deuses estão aqui para acabar com você, né? Tem alguns deles que estão jogando no seu time, né? Então, assim, sem dúvida nenhuma, o Velho Testamento, como todo livro religioso, tem o tema da infelicidade no centro. O sofrimento, as coisas erradas que a gente faz, começa com a história do Adão e Eva, né? Do comportamento do casal parental originário. No caso do Eclesiastes, especificamente, que você citou, é um livro que faz parte do que se chama de literatura israelita antiga. Eclesiastes, Provérbios, Cântico dos Cânticos, livro de Jó, né? Fazem parte do conjunto da sabedoria israelita antiga. E o Eclesiastes é colocado como um livro que está falando do lugar do ser humano no cosmos. Embaixo de sol, tudo é vaidade, certo? É tudo pó, é tudo vento que passa, nuvem de nadas, né? E isso daí está falando da insuficiência a qual você citava no começo. A sabedoria está na casa da tristeza, Eclesiastes. Quer dizer, a tristeza tem noção do tamanho do pepino que é a condição humana, certo? Do tamanho do problema que a gente enfrenta, né? E então, sim, sem dúvida nenhuma, a Bíblia, um dos temas do centro da Bíblia é o tema da infelicidade, sim, e das formas de superação, inclusive porque é um livro religioso, né? Então está em jogo forma de superação, e alguém poderia dizer que talvez o principal trabalho da espécie, no sentido darwiniano, fora da religião, tem sido lidar com a infelicidade nas suas mais variadas formas e suportá-la, né? E em alguns momentos da vida vencê-la, em alguns momentos específicos da vida vencê-la, sem dúvida. Entendi, muito obrigado, viu? Obrigado você pela pergunta. Agora vamos para a pergunta do Pedro Carlos. Vou pedir para você ativar o som, Pedro. Dá para ouvir bem? Sim. Boa noite. Muito obrigado pela oportunidade. Também admiro muito o senhor. E eu tenho uma visão sobre isso. Eu gostaria de ver a sua visão a respeito do Nietzsche. Ele passa a tratar da felicidade a partir da Gaia Ciência como uma forma de se curar do niilismo, né? Desse niilismo que você, das diversas formas, né? Que o Deleuze depois trata de maneira bem didática. Então eu queria saber como é que você vê essa felicidade que o Nietzsche propõe. Aliás, o Nietzsche é um dos autores que a gente vai discutir no curso, né? Tem um módulo dedicado ao Nietzsche, sendo que, na realidade, o principal foco é a infelicidade, no caso, não a felicidade. Mas, sem dúvida nenhuma, a infelicidade do Nietzsche está associada ao ressentimento,
né? Está associada ao niilismo passivo, ao niilismo cristão, né? Ou seja, a incapacidade de se aceitar a condição trágica dada enquanto tal. E, nesse sentido, se a gente for pensar numa felicidade, a partir daí, a própria ideia de cura, eu não sei se você conhece um filósofo francês chamado Clément Rosset, já atravessou a sua vida, o Clément Rosset. Ele tem livros traduzidos em português, inclusive. Eu dei sorte, olha a tal da contingência aí, que ele ficou 6 meses aqui na USP, em São Paulo, quando eu era aluno de graduação. E eu fiz um curso com o Clément Rosset sobre Nietzsche. E era exatamente sobre a cura trágica que o Nietzsche propõe, né? Que passa justamente por você vencer a gravidade do niilismo, que atrai para o ressentimento, atrai para o rancor, atrai para o medo, para o ressentimento, justamente esse sentimento negativo de você querer que o universo te ame, certo? Que exista uma justificativa para você viver, que exista uma justificativa para o sofrimento. E aí a proposta nietzschiana, que o Giacoia gosta de chamar, né, professor da Unicamp, gosta de chamar de niilismo ativo, né, que é a ideia de que nós podemos ser felizes justamente porque não há sentido nenhum em coisa nenhuma. Portanto, a gente é livre, né? E uma hora a cobra vai fumar, mas isso faz parte da regra do jogo. E se você parar de ter medo, eu não acho que a solução nietzschiana seja uma solução fácil, hein? Eu acho que a solução do ansiolítico é mais fácil, na realidade, né? Assim, acho que há um certo grau de idealização na posição nietzschiana, né? Eu acho que há um certo grau, uma certa utopia romântica na posição nietzschiana. A ideia que o Richard Hort, para descrever o Nietzsche, chama de vida autoral como vida curada, a ideia de que a minha vida é a minha obra de arte, isso é romântico pra caralho, né? E que se eu consigo parar de achar que o universo me deve alguma coisa, que o universo reconhece meus direitos ontológicos, certo? Que é o que está em jogo nas religiões, na verdade, direitos ontológicos, eu posso recuperar a saúde do Eros, como fala Nietzsche. E o Eros deixa de ser adoecido. E aí eu recupero tesão pela vida, é o que está em jogo na obra do Nietzsche, né? A filosofia positiva do Nietzsche é a filosofia sobre tesão, aquilo que algumas pessoas chamam de ontologia da potência, né? A ideia de, que o Deleuze, inclusive, gostava muito, de liberar a potência contida em nós e que fica limitada pelo nosso movimento de viver com o freio de mão puxado em nome de uma outra vida, em nome de uma justificação espiritual, em nome de uma outra oportunidade, enquanto que a única oportunidade é essa mesma. E ela passa rápido. Mas a ideia do Nietzsche é que você vence o niilismo como doença para, na realidade, se tornar uma espécie de herói de um universo que não tem sentido nenhum, a não ser a realização da potência que está em nós. Né? O Nietzsche, como você deve bem saber, adorava metáforas estéticas, né? Dança, né? Essa imagem de você ficar um pouco extasiado pela beleza do movimento das coisas e você fazendo parte de toda essa cadeia, né? Por isso a história de que ele só acreditaria no Deus que soubesse dançar, né? Justamente que reconhecesse essa situação. É um filósofo estetizante, né, o Nietzsche. É bem estetizante, assim, como se fala em filosofia. É alguém que, se você perguntar para ele qual é o sentido da vida, ele vai dizer o gosto. É o gosto da vida que é o sentido dela. Né? É uma solução estética. No sentido não artístico, né? No sentido filosófico, das sensações. Tudo bem? Felipe? Aqui, ó. Boa noite, professor. Boa noite. Seu trabalho. Eu
gostaria de dizer que, assim como a história do senhor da medicina com a filosofia, eu segui essa inspiração e também não fiz direito como minha família queria, estou fazendo história, né? O senhor foi um dos que me inspirou a dar esse pontapé. Mas, enfim, o senhor tem um personagem, professor, na Folha de São Paulo, que é a Andréia, né? Uma personagem que eu particularmente sou apaixonado por ela. É antiga essa, hein? Essa é antiga. É antiga. E aí, professor, ela tem um noivo no início, no primeiro ponto, né? Que aí depois ela termina com esse noivo. Aí o senhor descreve que esse noivo é um homem super atencioso, super carinhoso e tal. E isso me lembra, esse personagem, esse noivo, me lembra o Zósimo, que é o noivo da engraçadinha no início do livro do Nelson Rodrigues, né? Uhum. Que também lembra a Annabelle, que é a namorada do Michel no início do Partículas Elementares, né? Que ela é toda apaixonadinha e tal, não sei o quê. Uhum. E aí, da infelicidade, é o que eu queria perguntar para o senhor. Se as pessoas... Porque, bom, em tese, quem está amando a paixão, patos, já sofre por natureza, por depender de alguma maneira de outra pessoa. Então, uma pessoa que é, por temperamento, super boazinha, super tranquila, super carinhosa e tal, ela tende a sofrer mais do que aquela pessoa mais cabeça fria, digamos assim? Olha, Andréia, você foi no fundo do baú, né? Você sabe que a primeira vez que eu fui no programa do Jô, ele me chamou lá por causa da Andréia. E eu passei por algumas saias justas de pessoas que falavam para mim, eu conheço essa Andréia, eu sei quem ela é, certo? E, no final das contas, ninguém acreditava que a Andréia não existia. Eu escrevi, acho que 4 ou 5 colunas sobre a Andréia, né? A evolução do personagem. E eu decidi parar de vez quando me aconteceu um dia de um lançamento de um livro numa cidade do Brasil, uma pessoa que tinha comprado, uma mulher, quando eu fui assinar o nome dela, eu perguntei qual é seu nome, ela falou, meu nome é tal, mas pode dedicar para a Andréia. Aí eu decidi que estava na hora de suspender a personagem, certo? Porque ela estava ganhando vida demais, né? E seguramente em algum momento isso ia me criar um problema muito sério. Então, assim, de alguma forma, a Andréia me fez sofrer, de certa forma. Por isso que eu resolvi parar de escrever sobre ela. Mas, assim, sobre o noivo dela, se você lembra muito bem, é porque, na realidade, ela começa a se encantar ela era publicitária, a personagem, ela começa a se encantar com o dono da agência, né? Eu escrevi isso em 2008, 2009, por aí. Né? E ela começa a se encantar com o dono da agência, e ela fica num conflito se achando muito idiota, como é que ela estava se encantando com o dono da agência, o cara casado, que roteiro mais idiota, mais clichê, como que ela caiu num roteiro clichê como esse, ela sendo uma emancipada, né? E o noivo dela irritava ela porque ele estava sempre à disposição dela. Então, assim, a Annabelle, por exemplo, que você citou, se a gente comparar a Annabelle com o Michel, do romance Partículas Elementares, o Michel é alguém que não sofre por amor, mas ele sofre muito porque ele é praticamente alguém sem vínculo afetivo nenhum, né? Quando a gente fala do Partículas Elementares, o Lebec, a gente tem que tomar cuidado para não dar spoiler, né? Porque quando você vai correndo para o final do livro, é como se você caísse num abismo, né? O que acontece no final, você diz, de onde veio esse final, né? Que eu não percebi, né? Assim, é um final, de fato... É um daqueles livros que, se alguém contar para você o final, é sacanagem. Eu não lembro se eu coloquei esse livro num curso. Eu acho que coloquei. Acho que esse livro está nesse curso de infelicidade nos clássicos. Eu tenho a impressão que eu coloquei. Partículas Elementares, eu não lembro. Então, de certa forma, a gente pode dizer que pessoas que são mais boazinhas, de alguma forma, elas estão mais abertas ao sofrimento direto do que pessoas que conseguem, aparentemente, manter uma certa distância, né? No caso do Michel, não, porque o Michel é um infeliz total, né? Ele não tem afeto,
Por isso que é tão significativo que ele seja o tal cara que faz a tal coisa do final do livro que você acaba aprendendo, né? É tão significativo isso, né? É justamente um sujeito que não tem vida afetiva, né? Annabelle, na verdade, é a única pessoa que ele conseguiu ficar do lado enquanto morria. Ou seja, ele criou um fio de relação com a Annabelle, mínimo, né? Extremamente frágil, fio esse que ele não... Quando era adolescente, ele acompanhava ela, andava do lado dela, né? Mas ele não conseguia... A capacidade do Houellebecq de escrever personagens completamente sem vida afetiva é uma coisa chocante, né? Sem capacidade de afeto, mas, na realidade, sempre buscando afeto, que é como o Michel do Plataforma, né? Do Plataforma. É outro Michel, que vai buscar afeto na Valérie, né? E o Houellebecq, na realidade, é um romântico infeliz, né? Porque é quase uma redundância romântico infeliz, pensando no movimento romântico. Mas, assim, porque os personagens, o sexo no Houellebecq não está a serviço, na verdade, da sacanagem, como parece. O sexo está a serviço da busca de você sentir o outro, de você ser capaz de entrar numa relação íntima com o outro, né? Muito pelo contrário, por isso que ele desce o cacete na contracultura no Partículas Elementares, né? Por isso que ele é tão cruel na análise da contracultura, da cultura hippie no Partículas Elementares. Então, eu acho que sim, pessoas que são mais distanciadas, você pode entender que, pelo menos, elas estão um pouco mais protegidas com relação àquilo que as pessoas que são mais vulneráveis às flutuações dos outros, elas sofrem mais. Mas, se você for uma pessoa muito distante dos outros, como é o Michel, no caso do Partículas Elementares, aí você é uma pessoa que, na realidade, como o personagem perde todos os vínculos com o mundo, né? Então, eu acho que, nesse caso, o noivo da Andréia é mais feliz do que o Michel, entendeu? Fazendo uma comparação um com o outro. Agora, o chefe da Andréia, com quem ela se envolve, pelo menos ao longo das 4, 5 colunas que eu escrevi, era alguém que estava enfrentando outro problema, que era começar um caso com alguém que trabalhava com ele e sendo ele casado. Também é um tipo de infelicidade. Apesar de que ele é um cara cool, né? Tanto que tem uma das colunas que ele vê ela com o livro do Nietzsche na mão, né? Agora eu lembrei disso. Ele vê ela, que ela está lendo um livro do Nietzsche, ele brinca com ela porque ela está lendo um livro do Nietzsche, né? É como se pegasse ela numa intimidade, assim, olha, ela está lendo um livro do Nietzsche, isso fala muito da pessoa. Quem lê o Nietzsche fala muito de quem... Quando você lê o Nietzsche, isso fala muito de quem você é, né? Como todo grande autor, né? Tudo bem? Próxima pergunta, a doutora Roberta. Roberta. Que saudade! Nossa, que bom estar aqui. Eu estava carente de aula com você, professor querido. A Roberta é do tempo da Casa do Saber. Pois é, tempo da Casa do Saber, né? Nossa, que saudade. E aí eu tenho 2 perguntas, na verdade. A primeira eu acho que você vai abordar isso durante o curso, né? Mas será que a gente pode fazer uma questão como assim, a natureza humana seria ser sempre condição humana? É uma condição humana, nos define como a natureza humana? Sim, com certeza. Tá. A ideia de natureza humana é uma forma de descrever uma série de condicionamentos que estabelece um certo determinismo em algum nível, sem dúvida. Tá, e a segunda pergunta é, como é que vai ficar o vinho nesse curso? Que história é essa, Pondé? Eu não aguento, não aguento. Obrigada, meu querido. Obrigado você. Vinho da Casa do Saber, né? Quem sabe? A Roberta é no tempo da Andréia. Quem sabe no final do curso a gente faz um encontro ao vivo, hein? Aí pode ter vinho, quem sabe? Bom, vamos para a próxima pergunta. Quirino, pedir para você ativar o som. Boa noite, estão me ouvindo? Sim, boa noite. Professor, eu apesar da idade já um pouco avançada, infelizmente as contingências que me cercaram não me permitiram ler tantos autores
se já foram citados aí. Mas eu queria fazer um seguinte questionamento. Eu aprendi algumas coisas que diz, por exemplo, que as trevas não existem, existe a ausência de luz. Que o ódio não existe, existe a ausência de amor. A gente não poderia dizer também que a infelicidade não existe, existe a ausência de felicidade? Que a morte não existe, que existe a ausência da vida? Olha, as primeiras relações que você fez, elas têm uma natureza claramente plotiniana, portanto neoplatônica, né? E agostiniana, que é justamente a influência neoplatônica, que é quando o Agostinho, ou mesmo o Plotino, de outra forma, identificam o sofrimento e o mal como, na realidade, a falta de ser. E dá nessa ideia de que as trevas, na verdade, é a ausência de luz, o mal, na verdade, é a ausência do bem, e a intenção do Plotino, tanto do Plotino quanto do Agostinho, quando falam isso, é negar a existência de um princípio autônomo do mal. Essa é a intenção. Dizer que o mal não é um ser em si, mas é a falta de ser. E, portanto, de certa forma, o mal só existe ali onde o ser não está. Essa tese do Agostinho, largamente conhecida, que é muitas vezes descrita como privatio boni, certo? É o nome técnico dessa teoria do Agostinho, quer dizer, o que é o mal é a privação do bem. Portanto, o mal, ele não tem existência própria. A existência dele é, na realidade, a falta da existência do bem. O Agostinho está fazendo essa afirmação no ambiente teológico. O Agostinho tem um problema. Quer dizer, um problema, que sou eu para dizer que o Agostinho tem um problema. O que eu quero dizer é o seguinte, a filosofia do Agostinho parte de uma negação do maniqueísmo, né, nesse assunto. Ele migra de uma posição maniqueia para uma posição neoplatônica, quer dizer, que combina mais com o cristianismo. Quer dizer, o maniqueísmo, por influência zoroastra, entendia que existem dois princípios. Há uma dualidade ontológica. Existe um princípio do bem, existe um princípio do mal. E Agostinho diz que ele foi maniqueu, né? Que ele viveu um tempo sob influência do cristianismo maniqueu, que depois desapareceu. E, nesse sentido, quando ele nega a existência do mal, e o Plotino também, ele escreveu um trecho da obra dele, se chama Contra Gnósticos, né? Que ele conviveu com gnósticos, né, em Alexandria, e os gnósticos eram aqueles caras, que alguns deles foram cristãos, inclusive, que afirmavam que o mundo foi criado por um Deus mau. Né? E o Plotino considerava isso um horror, uma humilhação, né? A afirmação de que o ser é mau. O Plotino achava isso uma espécie assim de baixaria, digamos assim, né? A posição gnóstica. Então, tanto Plotino quanto Agostinho estão respondendo a correntes, sejam cristãs, ou gnosticismo cristão, ou gnosticismo pagão, ou zoroastrismo, ou zoroastrismo cristão, que é o maniqueísmo cristianizado, né? Que afirmavam, não, existe um princípio do mal em si, e ele pode ser tão forte quanto o princípio do bem. E quando você coloca no cosmos um princípio do mal ativo, você, de alguma forma, diz assim, ó, há um condicionamento pior do que você imagina. O mal é condicionante como princípio ontológico. Ele existe. Dá errado não porque você erra. Dá errado porque tem um princípio entrópico, como se fala, acosmista, se fala em filosofia, que nega a ordem, que gera desordem. Né? Esse problema é um problema recorrente. Né? Leibniz quis responder a isso, filósofo já da época moderna, quis responder a isso, né? E criou a conceito de teodiceia, quer dizer, responder racionalmente à existência do mal.
né? Tem um livro muito interessante chamado O Mal no Pensamento Moderno, de uma filósofa americana, meio israelense, que já deu aula na Alemanha há muito tempo, chamada Susan Neiman. É muito bom, existe em português, O Mal no Pensamento Moderno, né? Em que ela enfrenta, na literatura filosófica moderna, ela lê os filósofos modernos a partir da tentativa de dizer, não, o mal não existe. Porque se o mal existir, é pior ainda. Se o mal é privação do bem, está fácil. Está fácil porque é simplesmente você ajustar o foco, ajustar o comportamento, aprender alguma coisa. Se o mal existe enquanto princípio autônomo, é briga o tempo todo, né? Os humanos estão... atualmente, existe um grupo chamado Yazidis, que tem templo na Armênia. Os Yazidis ficaram muito famosos, para quem não os conhecia, durante o Estado Islâmico, porque o Estado Islâmico matou eles sistematicamente, né? Transformava as mulheres em escravas sexuais. Não sei se vocês lembram disso, mas estava na mídia internacional, né? Porque tinha muito Yazidi no Iraque, na Síria. E eles, muitos deles hoje vivem no norte do Iraque e na Armênia, né? E os Yazidis, eles eram mortos pelos muçulmanos porque os muçulmanos os acusam de adorar o diabo, porque eles têm uma cosmologia gnóstica, em que existe um princípio de desordenamento agindo no mundo, né? Então, para passar da privatio boni, do Agostinho, o mal é a privação do bem, para dizer que a morte não existe, o que existe é a ausência de vida, aí eu dou um salto espiritual muito significativo. E aí eu vou ser obrigado a dizer o seguinte, bom, se a morte não existe, o que existe é a ausência de vida, é a ideia de que a vida continua. Eu só não consigo, enquanto vivo, transitar por esse território, né? E aí eu entro no âmbito da religião. Total. Aliás, que era um ambiente onde estava o Agostinho, do cristianismo, e o Plotino, que era pagão, mas que estava erguendo ali um edifício místico gigantesco, em que havia um princípio que era o uno, né? Que os místicos cristãos, inclusive, Meister Eckhart, no século XIV, vão dialogar muito com a tradição neoplatônica, né? Fazendo um cruzamento do cristianismo com ela. Então, eu só posso afirmar que o mal na realidade, o mal é a ausência do bem, se eu partir de um princípio que o bem seja a única realidade verdadeira, que é o que Agostinho pensava. Mas ele tem que fazer uma puta ginástica para sustentar isso no dia a dia, né? E essa ginástica acaba indo para o mundo espiritual, de alguma forma. Eu não preciso ser um Yazidi, ou um maniqueu, ou um gnóstico, para dizer, olha, talvez essa ideia de que o mal é a ausência do bem, eu saio da metafísica e digo, olha, o mundo é muito sofrido. Tanto que existe em filosofia uma coisa que a gente chama argumento a favor do ateísmo a partir do mal. Se chama-se argument from evil, que significa Deus não deve existir, pelo menos esse Deus, porque dizem que ele é bom e o mundo é mau. Então, ou ele é mau, que é a posição gnóstica, ou ele não existe, porque o mundo parece, em grande medida, funcionar de modo indiferente às nossas expectativas de um bem último, a não ser que eu adentre o território religioso. Aí tudo bem. Se eu tenho fé, se eu acredito em Jesus, em Deus ou qualquer outra forma de realidade sobrenatural que nega a existência do mal no fim da história, aí eu posso, de alguma forma, escapar desse princípio do mal, que é um terror, na verdade. A cosmologia gnóstica é, de fato... Muita gente na antiguidade descrevia a vida como um sonho. É comum isso, né? Inclusive não só na antiguidade. Os gnósticos foram os caras que descreveram a vida como um pesadelo, não como um sonho. É bem pior. Um pesadelo, porque quem criou é mal. E constantemente está a nos atormentar, né? Tudo bem? Bom, Esse tema é abissal.
dá para a gente estender um pouquinho e responder as perguntas do Calisson e do Paulo. Calisson, vou pedir para você ativar o som, por favor. Tá me ouvindo? Estamos te ouvindo. Sim. Tudo bem? Bom, boa noite para todo Tudo mundo. bom. Fazer uma pergunta aqui rapidinho. Mais uma vez, prazer aí e parabéns aí pela parte que você falou. Eu queria pegar uma parte que você mencionou aí, sobre uma parte de quando você estava falando sobre contingência e mecânica, né? Se eu tiver uma cabeça onde o mundo, né, funciona de forma bem mecânica, né? Sei lá, você mencionou o exemplo de astro, né? Sei lá, imagina células. Imagina que eu tenho uma cabeça bastante mecânica. Como é que eu compatibilizo isso com uma noção de contingência, né? Porque para mim tudo funciona, tudo tem uma causa, né? Eu tendo o processo mecânico das coisas. Então, para mim, a noção de contingência, né, perde um pouco o sentido, né? Você poderia explicar um pouco mais sobre isso? Entendo. Eu poderia dizer duas coisas para você. Primeiro é que a existência das leis mecânicas não resolvem a nossa expectativa de que dentro da mecânica exista sentido para o ser humano. Porque a mecânica explica a lei da gravidade, né? Explica o funcionamento das estrelas, a geração das galáxias, sei lá. Mas nisso daí, ela pode até explicar em algum momento a origem de planetas e a origem da vida. Mas não é essa pergunta que necessariamente faz o ser humano infeliz. A pergunta que faz o ser humano infeliz é dizer, e o que eu tenho a ver com isso? E o que isso tem a ver comigo? Isso não tem nada a ver comigo, isso é só lei mecânica. É completamente indiferente à minha expectativa de sentido. Porque a contingência aí está vinculada ao fato que no processo explicativo mecânico eu explico a origem das coisas, mas essa explicação não me adianta muito, porque eu vou chegar à conclusão que eu só sou uma máquina. Mas o ser humano não fica satisfeito com essa explicação, certo? Na hora do sofrimento, o ser humano não fica satisfeito. Inclusive com o fato que essa máquina dá defeito e numa hora ela para de funcionar, no caso dos corpos humanos. Então, a contingência aí não está no fato de que o universo funciona ao acaso, mas está no fato de que a mecânica está dissociada da minha expectativa de significado. Ela só explica o funcionamento dos astros e mais nada. E isso daí não ajuda, porque o que o ser humano busca, o problema da contingência, não está só em dizer que tudo funciona no acaso, está na minha relação com o funcionamento. Eu posso ser fruto de um funcionamento que é cego em relação a mim. E, nesse sentido, eu o experimento como contingência. Por isso que eu posso entender a lógica do vírus, por exemplo, mas a minha relação com o vírus é sofrida como uma contingência, porque ele desaba sobre nós, entendeu? Onde está a questão que ela é reintroduzida no sistema, mesmo que tudo tenha uma explicação que, de repente, a gente nem pode dizer com certeza que tudo tem uma explicação, né? Talvez o que a gente entende sobre o universo ainda é muito pouco em relação a como ele funciona. Mas, talvez uma das experiências mais arrasadoras de contingência tenha sido experimentada, seguramente, por alguns astronautas, né? Quando viram aquilo que o astronauta americano Neil Armstrong descreveu como the pale blue dot, o pálido ponto azul no meio da escuridão, que é a Terra. Você percebe a fragilidade da Terra no conjunto absoluto do universo. Então, mesmo que alguém me explique fisicamente como a Terra está nesse conjunto, eu ainda vou sentir o efeito da contingência sobre mim, porque eu sou insignificante. E a Terra também. É um pálido ponto azul, né? E não é à toa que muitos astronautas tiveram experiências espirituais, ou tiveram experiências de quebra psicológica, porque se ficar do lado de fora do universo e ver quão insignificante nós somos, a sensação de significância brota justamente de um universo mecânico que é indiferente a mim. Portanto, mesmo que exista uma lei mecânica que rege todos os corpos, essa lei mecânica me trata como um ser contingente.
porque alguma hora eu desapareço e ela não pensa em mim como objetivo. Ela não toma a humanidade como objetivo. Isso é facilmente aprendido quando alguém fala para você, olha, uma hora o planeta vai acabar e todo mundo vai morrer mesmo. Eu expliquei mecanicamente, mas puta que pariu, parece que alguém está roubando no jogo. Né? Essa mecânica aí não ajuda nada a mim. É tipo, Deus engenheiro não serve. Você quer um Deus que pega você pela mão. Entendeu? Tudo Beleza. bem? Beleza, obrigado. Obrigado a você. Agora eu vi que ativou o vídeo, a primeira pessoa que está aqui na lista, né, que a gente falou que ia priorizar a ordem. Tá com o nome Abacaxi. Eu vou pedir para você ativar seu som. E aí a gente faz sua pergunta. Aí, se der tempo, se for rapidinho, a gente faz do Paulo no final. Abacaxi. Essa é boa. É um termo Nelson Rodriguiano, né? Abacaxi, batata. Oi. Cadê você? Abacaxi. Eu que acho que ele está tá... mudando de lugar. Vamos então para a pergunta do Paulo. E aí depois a gente retoma para o abacaxi, se der tempo. Paulo, pedi para você ativar o som. Vanessa, vocês estão me ouvindo? Estamos. Sim. No curso de ansiedade que eu tive o prazer de participar, eu quis saber mais sobre Kierkegaard e você me indicou o livro The Denial of Death, acho que é a Negação da Morte, a tradução. Alice Becker. Uhum. E nele vai explicando muito bem a minha perspectiva da vida e como que a ansiedade vai trazer, ela acaba sendo desencadeada pela nossa negação da morte. Aí eu queria que você fizesse algum paralelo entre a ansiedade, onde ela termina e onde começa a infelicidade. Para mim é um campo meio... Eu fico na dúvida, às vezes, onde cada uma, onde começa uma, onde termina a outra. Se eu pudesse porque, na realidade, elas são misturadas mesmo, né? São dois conceitos que, do ponto de vista da experiência, elas são misturadas mesmo. Assim, a ansiedade é uma experiência, como eu falava no curso, é uma experiência, do ponto de vista sociológico, que era a primeira aula, é uma experiência que tem a ver com o fracasso dos nossos mecanismos de controle. E a vida contemporânea é baseada em muitos controles. E quando a gente percebe que eles vão fracassar, a gente entra num processo de colapso dos nossos mecanismos de controle, e isso gera ansiedade. E eu dizia que isso está inscrito na própria forma social, e que dificilmente terá cura, pelo menos a forma social que a gente vive, a não ser tomar remédio para lidar com essa ansiedade, né? E aí, nesse sentido, essa ansiedade é uma das formas de experiência da infelicidade, porque a infelicidade é um conceito mais amplo do que a ansiedade, né? Ansiedade é um conceito que transita entre o mundo da psicologia e o mundo da sociologia. Apesar de que tem um livro, esse acho que não tem em português, de um autor irlandês chamado Dodds, D de dado, O, duplo D, S, Dodds. É assim mesmo o nome, cheio de Ds, de dado. Dodds. Ele tem uma série de conferências em que ele publica, nos anos 60, em que o nome é The Age of Anxiety. E esse Age of Anxiety, no livro, é especificamente ansiedade antiga. Ele pega um período histórico específico entre Marco Aurélio e Constantino. Ele faz um recorte específico, historiador, e ele, historiador da antiguidade, ele pega o período de Marco Aurélio até Constantino, mostrando como a ansiedade aparece em textos antigos. Ele analisa bastante o gnosticismo, inclusive, que eu acabei de falar aqui. Ali, a ansiedade aparece como fruto da condição humana
não psicológica, mas ontológica. Por quê? Porque nós estamos na mão de deuses loucos, no abandono, certo? Tem também um outro livro, que eu não lembro também se tem em português, de um autor alemão radicado nos Estados Unidos, chamado Hans Jonas, escreve Jonas, né? The Gnostic Religion, a religião gnóstica, The Alien God, o Deus alienígena é foda porque parece ET, né? Em inglês a palavra alien é mais ampla do que alienígena, né? Mas assim, The Alien God, que é o Deus gnóstico, que é o Deus que não criou o mundo e não tem nada a ver com isso aqui. Não foi ele que criou, ele é um outro Deus, né? Que não tem nada a ver com isso aqui, e que os gnósticos entravam em contato com ele, é uma longa história mitológica, não sei o que e tal. Então, tanto o Jonas quanto... O Jonas fala de ansiedade também, por isso que fala da ansiedade gnóstica, né? Por isso que esses dois autores, eles entendem que a ansiedade, ela aparece nas religiões, antes do debate social e psicológico contemporâneo. Ali, nos textos, né, aparece, seja em textos de filósofos, seja em textos de filósofo César, como o próprio Marco Aurélio, como todo mundo conhece, o estoico, né, que ali a ansiedade é fruto de uma percepção de abandono cósmico do ser humano, né, entregue aos elementos da contingência e dos deuses. E então, o Hans Jonas, inclusive, do Gnostic Religion, ele tem um capítulo em que ele fala do vínculo entre gnosticismo, niilismo e existencialismo, no final do livro, em que ele faz um discurso ensaístico, abandona, a Fernanda colocou aqui, The Message of the Alien God, é isso aí mesmo. Então, assim, ele faz um discurso ensaístico, abandona a história do gnosticismo, e ele diz que existem picos de ansiedade na história da humanidade. E esses picos de ansiedade aparecem quando a gente experimenta desamparo, num nível muito alto. E aí a ansiedade não é psicológica exatamente, porque não é fruto da nossa subjetividade. Está dada na estrutura da realidade. É ontológica, como se fala em filosofia, né? Ela é ontológica. Mas o tratamento da ansiedade no mundo contemporâneo, ele é normalmente, como eu dizia no começo do Alan Ehrenberg, ele é compreendido entre a psicologia, a psicanálise, a neurociências e a sociologia. Ele está contido, digamos, numa esfera humana demasiado humana, como diria o Nietzsche, enquanto que esses autores estão dizendo, olha, existe uma ansiedade ontológica. E essa ansiedade ontológica está dada na estrutura da realidade, que é o que o Lars von Trier representou no filme Melancolia, quando o planeta que destrói o mundo chama-se Melancolia. É claro que os seres humanos deram esse nome, mas sendo ele um artista, ele está fazendo uma afirmação. A melancolia está fundamentada numa experiência ontológica cósmica. O universo é indiferente a nós. Ele tem uma mecânica dele, mas a nossa experiência é de desamparo e abandono. Aí acontece a ansiedade. Então, nesse sentido, a ansiedade ela cresce filosoficamente. E ela deixa de ser um problema de um roteiro de sistema social, né? Ela deixa de ser a história de você com a sua mãe ou com seu pai, ou sei lá o quê, e ela se transforma numa história instalada na estrutura do cosmos. E aí ela, de certa forma, mais dramática, de alguma forma, né? Ela atinge alturas trágicas. Tudo bem? Beleza, obrigado. Obrigado você. Bom, gente, a gente já passou do tempo, então vou pedir para o Abacaxi fazer a última pergunta para a gente finalizar. Vou pedir para você ativar o som. A gente não está te ouvindo, acho que está com algum problema no áudio. O som está ativo, mas a gente não te escuta. Não estamos ouvindo mesmo. Pena. Deve ser algum problema de conexão. Bom, Pondé, então... O celular tocou. O celular do Demiurgo tocou. Bom, então Diga, acho que é isso, né? Finalizamos. Acho que a gente se encontra com essa turma, ou algumas pessoas dessa turma,
no curso Infelicidade nos Clássicos, né, gente, que depois da liberação de todo o conteúdo, a gente vai ter mais uma aula ao vivo com o professor Pondé, então dá para ter mais um encontro aí mais para frente. Obrigada, Pondé, obrigada a todos, boa noite, espero que a gente tenha outros encontros, não Eu só que agradeço. falar de infelicidade. Obrigado a vocês, obrigado, Fernanda, e até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite, Pondé, obrigada. Tchau, tchau, obrigado.